Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tudo bem aí? Segunda-feira, começando mais uma semana, né? Então, vamos lá. Segunda-feira, dia 19 de agosto. E eu tenho falado, ó, claro que a data aqui, esse vídeo depois ele sobe pro YouTube, né? Mas eu deixo a data aqui marcada, gravada. A gente tem um acompanhamento. A gente está nesse momento aqui ao vivo na Twitch, fazendo a nossa transmissão, a leitura semanal. Na verdade, não é só semanal, né? A gente faz mais de uma leitura por semana. Mas começando aqui a semana com a leitura da nossa Bíblia Peshitta. Mostrar a Bíblia Peshitta aqui. Estamos com ela aqui há algumas semanas e vamos dar continuidade a ela. Né? Então, primeiro, bom dia a todos, eu sou Marcelo Gurim, né? Esse aqui é o canal Conexões e Crenças. Nós fazemos todas as segundas, quartas e sextas às 9 da manhã, a transmissão ao vivo aqui pela Twitch, da leitura e do estudo, segunda, quarta da Bíblia Peshitta e na sexta-feira do Livro dos Espíritos. Esse material a gente sobe no Google, no YouTube, então tem o canal Conexões e Crenças no YouTube e temos também o canal Conexões e Crenças no Instagram. No Instagram a gente tem vídeos mais curtos, a gente tem algumas postagens, cortes desses vídeos dessas leituras que a gente faz aqui. Então o Instagram é um canal de comunicação mais rápido, né? E no YouTube a gente tem os vídeos um pouco mais longos, com a leitura, com os estudos, etc. Tá? Então a proposta desse canal é que a gente faça estudo mesmo, é um canal de estudo, de conhecimento. Bom dia aí, Clima Digital. Aproveitando, né, que ele acabou de chegar, falando da parceria que nós temos com a Clima Digital, que é quem faz todo a parte técnica, o suporte técnico para nós aqui do canal. Então, ajuda a gente na roteirização, responsável pela nossa landing page, responsável também pelas publicações do Instagram, pelos cortes, edição de vídeos, enfim, todo esse suporte técnico aí. Se vocês precisam de uma agência que te dê esse suporte, saiba que quem faz isso para nós é a Clima Digital. Então procure por eles ali no Instagram, Clima Digital, ou no site climadigital.com.br, tá bom? Nós temos o nosso blog também, né? Que todas as semanas a gente posta conteúdo referente às nossas leituras. E é isso, a gente vai caminhando, né? Estamos caminhando aí com o canal. O objetivo é fazer esse canal aqui um ambiente de confraternização, né? De troca, de conhecimento, de evolução, autoconhecimento e de evolução, né? E vamos seguindo. Vocês já venham falando aí, fiquem à vontade de comentar, sugerir conteúdo, pessoas para a gente conversar e vamos seguindo em frente aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada na garganta aqui, para a gente partir para a leitura. A gente tá no comecinho da Bíblia Peshitta, né? A gente está no livro da Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Já estamos partindo para o final aí do livro de Gênesis, né? Estamos no capítulo 42, são 50 capítulos, então a gente está partindo aí para os finalmente. Quando chegar no final aí, a gente vai ter uma surpresa, logo a gente fala, tá bom? E só para deixar vocês aí ansiosos com a surpresa. Então vamos lá, pessoal. Já vou dar início à leitura, já dei os recadinhos. Claro, não esqueçam, sigam o canal, né? O canal do YouTube, sigam o canal do Instagram. No YouTube, marque lá o seu joinha, se você gostou do vídeo, compartilha, marca lá o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Nos ajude aí no engajamento do canal, na divulgação, que é bastante importante para nós. E a ideia é que a gente consiga, claro, crescer a comunidade aqui
ajudando, auxiliando as pessoas nessa busca do autoconhecimento. Né? Esse é um momento aí do planeta que estamos precisando muito de união entre as pessoas que têm a mente um pouco mais aberta, né? Um pouco mais desperta. Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa leitura. Capítulo 42 do livro de Gênesis. Os irmãos de José buscam alimento no Egito. Lembram que, né, eles estavam lá no Egito e José assumiu lá a governadoria do Egito em função do sonho lá do faraó, que ele conseguiu explicar, né, que ele conseguiu fazer a leitura do sonho, lá dos 7 anos de bonança, 7 anos de fome, etc. Então, os irmãos de José, que o tinham vendido para mercadores, né, buscam alimento no Egito. Então, vendo Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: não temais. Então, lembra que era um período de fome, né? Então, Jacó pediu para seus filhos irem até o Egito buscar alimento. Eis que ouvi que há mantimentos no Egito. Descei lá e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram ao Egito 10 irmãos de José para comprar grão. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó junto com os seus irmãos, porque disse: para que não lhe suceda uma desgraça. E foram os filhos de Israel entre os que iam para comprar grão, posto que se intensificara a fome na terra de Canaã. Sendo José o governador sobre a terra, a ele era a quem todo o povo da terra vinha comprar. E vieram os irmãos de José, com seus rostos em terra, se prostraram a ele. Vendo José os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fingiu não os conhecer. E falando asperamente, perguntou a eles: de onde sois? E eles responderam: viemos da terra de Canaã para comprar alimento. José reconhecera os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José, recordando os sonhos que havia tido com eles, disse a eles: vós sois espiões que viestes para relatar as notícias desta terra. Falando eles, disseram-lhe: não, nosso senhor e os servos vieram para comprar grão. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Os teus servos não são espiões, somos homens retos. José disse a eles: não é assim, viestes para relatar as notícias desta terra. Mas eles disseram a ele: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. E eis que o menor está com nosso pai hoje e o outro já morreu. Então disse a eles José: é tal como vos digo, vós sois espiões. Com isto provareis pela vida do faraó. Com isto provareis. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a menos que vosso irmão menor venha para cá. Enviai um de vós para que traga o vosso irmão. Enquanto isso, vós ficareis presos. Assim se provará se as palavras que disseste são verdadeiras, porque senão, pela vida de Faraó, vós sois espiões. E durante 3 dias os colocou na prisão. E disse a ele José no 3º dia: fazei isso e vivereis. Eu tenho temor de Allahá. Se retos sois, que um dos vossos irmãos fique preso na vossa cela, enquanto vós ireis e levareis grão para os que têm fome em vossas casas. E o vosso irmão menor trazei-me, para que se creia no que vós dizeis, e não sereis mortos. E eles fizeram assim. Nossa, difícil aqui a leitura hoje. Deixa eu pegar. Isso de velho, né? Precisa de uma lupa aqui. E eles fizeram assim. E uns aos outros diziam: de fato somos culpados acerca de nosso irmão, pois nós o escutamos ao ver a angústia de sua alma quando nos suplicava. Por isso veio sobre nós esta aflição. Então respondeu Robil, dizendo: eu não dizia a vós: não pequeis contra o menino, mas não ouvistes. Agora também nos é exigido o seu sangue.
Eles não sabiam que José os entendia, porque um intérprete foi colocado entre eles. Então José se retirou de junto deles e chorou. Depois tornou e lhes falou. Tomando dentre eles a Shemon, prendeu-o diante deles. Interessante, né? José está fazendo eles passarem um apurozinho, né? E José ordenou que enchessem as suas bolsas de alimento, que a cada um devolvesse o seu dinheiro no seu saco, e para dar a eles provisões para o caminho, e fizeram a eles assim. Havendo carregado os seus jumentos de grão, partiram dali. Ao abrir um deles o seu saco, para colocar forragem para o seu jumento no lugar onde iam passar a noite, viu que o seu dinheiro estava posto na boca do seu saco. Então informou a seus irmãos: Devolveram-me o meu dinheiro, e eis que está na boca do meu saco. E se estremeceu o coração. Se estremeceu o coração deles. E admirados disseram uns aos outros: Que é isto que fez a nós Alahá? Ao chegar na terra de Canaã, Jacó, seu pai, informaram-lhe tudo o que acontecera com eles, dizendo: O homem senhor daquela terra, falando conosco, asperamente, achou que nós éramos espiões da terra. Mas nós dissemos a ele: Somos homens retos e não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já está morto, e o menor está com nosso pai agora na terra de Canaã. E o homem, o senhor da terra, disse a nós: Com isto conhecerei que sois homens retos. Um dos vossos irmãos ficará comigo. Pegai alimento para os que têm fome em vossas casas e ide. Mas trazei-me o vosso irmão menor. Só assim saberei que vós não sois espiões, mas sois homens retos. Depois o vosso irmão darei a vós, e na terra podereis negociar. E aconteceu que, quando eles descarregaram seus sacos, eis que na boca de seu saco estavam os pacotes com dinheiro de cada. E ao ver eles e seu pai os pacotes de dinheiro, o pacote de seu dinheiro, tiveram medo. Então disse a eles Jacó, seu pai: Vós me privastes de meus filhos. José já morreu. Shemon não está mais, e levareis a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevieram. Em seguida disse Jacobim a seu pai: Os meus 2 filhos tu matarás se eu não o trouxer a ti. Deixei-o em seu encargo, eu o farei retornar a ti. Mas ele disse: Não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão está morto, e somente ele resta de sua mãe. Se suceder com ele uma desgraça pelo caminho que fordes, descereis minha velhice de forma miserável ao Sheol. Então, Jacó não estava querendo muito que o Benjamim fosse, né? Porque não queria perder o filho. Sendo que ele já havia perdido José, que era o mais novo, que era o mais querido, né? Vamos lá, capítulo 43. Os irmãos de José retornam ao Egito com Benjamim. E a fome se intensificou na terra, e quando acabaram de consumir o alimento que trouxeram do Egito, disse a eles Jacó, seu pai: Descei e comprai para nós um pouco de alimento. E disse a eles Yehudá: O homem claramente nos advertiu ao dizer: Não vereis minha face, senão quando o vosso irmão estiver convosco. Caso envies o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos alimento. Mas se tu não enviares, não desceremos, já que o homem nos advertiu: Não vereis minha face, senão quando o vosso irmão estiver convosco. E disse a ele Israel, seu pai: Por que me fizeste mal, informando ao homem que ainda tinhais um irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou especificamente sobre nós e sobre nossa família, ao dizer: Ainda vive o nosso pai? Tendes outro irmão? E por causa dessas palavras o informamos. Acaso saberíamos que nos diria: Trazei o vosso irmão? E disse Yehudá a Israel, seu pai: Envie o menino conosco, para que possamos ir a caminho, para que sobrevivamos, e nós não pereceremos, nem tu, nem nossas crianças. Eu me comprometo por ele, das minhas mãos tu o requererás. Se eu não o fizer vir a ti,
e não o pôr diante de ti, eu pecarei contra meu pai todos os dias. E também, se não nos tivéssemos detido tanto, já haveríamos voltado 2 vezes. Então disse a eles Israel, seu pai: Se assim é, fazei isto: carregai nas vossas bolsas o melhor da terra, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resinas, nozes, bolotas e amêndoas. Carregai nas vossas mãos dinheiro em dobro. Além disso, levai nas vossas mãos o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos. Talvez seja um equívoco. Levai o vosso irmão e levantai e retornai a esse homem. O El Shaddai dará a vós favor diante desse homem, e enviará convosco o vosso outro irmão e Benjamim. E se eu for privado de meus filhos, privado serei. Em seguida, os homens tomaram este presente, tomaram dinheiro em dobro em suas mãos e levaram com eles a Benjamim. E, levantando, desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Então, Jacó liberou. Ao ver José a Benjamim com eles, ordenou ao seu mordomo: Leva estes homens para casa, mata um animal e prepara-o, porque eles comerão ao meio-dia comigo. Fazendo o servo da forma que mandou José, ele conduziu os homens à casa de José. Ao serem levados à casa de José, eles sentiram medo e disseram: Por causa do dinheiro que voltou nos nossos sacos, antes ele nos trouxe para nos tratar de forma rude e para nos prejudicar e nos escravizar com nossos jumentos. Aproximando-se então o mordomo da casa de José, falaram com ele à entrada da casa, dizendo: Ó Senhor nosso, certamente a primeira vez descemos para comprar dinheiro, para comprar alimento. Mas quando chegamos ao lugar onde haveríamos de passar a noite, abrimos os nossos sacos e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, e todo o nosso dinheiro está em nossas mãos para devolver. Além disso, mais dinheiro trouxemos para comprar grão. Não temos ideia quem colocou o nosso dinheiro nos nossos sacos. Então ele disse a eles: Estejam tranquilos, não temais. O vosso Alahá, o Alahá de vosso pai, deu a vós esse tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro veio a mim, e trouxe-lhes a Shemon. José surpreende seus irmãos com uma comida. Depois o servo levou os homens a José, e lhes deu água para lavar os seus pés e colocou forragem para os seus animais. Em seguida, eles prepararam o presente antes de entrar José ao meio-dia, pois souberam que comeriam pão ali. Ao entrar José em casa, trouxeram-lhe o presente que estava em suas mãos e prostraram no chão diante dele. Então ele, os saudando, perguntou a eles: Como está o vosso pai, o ancião de quem me falaste? Ainda está vivo? E eles lhe responderam: Teu servo, o nosso pai está bem. E acrescentaram: Ele ainda está vivo, e inclinando, se prostraram. Levantando seus olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e lhes perguntou: Este é o vosso irmão menor de quem me falaste? E disse: Alahá se compadeça de ti, meu filho. E se apressou José, pois seu amor por seu irmão se manifestou e buscou onde chorar, e entrando no seu quarto chorou ali. Em seguida lavou a sua face, saiu, e conteve-se, disse: Servi a comida. E o puseram separado a ele, separados dos egípcios, e comiam com ele à parte. Pois os egípcios não podem ingerir alimentos junto com os hebreus, já que era abominação para os egípcios. E sentando-se diante dele, o mais velho segundo a sua primogenitura e o mais moço segundo a sua mocidade, olhavam-se uns aos outros surpreendidos. E puseram diante deles as porções, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de todos eles. E beberam e embriagaram-se com ele. Então fizeram ali, José recebeu a eles, né? Fizeram ali um banquete, ali não necessariamente uma festa, né? Mas um banquete ali. Eles estavam
surpreendidos, né? Estavam achando tudo meio estranho, né? Estavam meio cabreiros. Capítulo 44. Encontrado o cálice de José. Depois José ordenou ao mordomo de sua casa e disse: Encha de trigo os sacos desses homens como puderem e carregar, e põe o dinheiro de cada um na boca de seu saco. Também tomarás o meu cálice de prata e o porás na boca do saco do menor, juntamente com o dinheiro do seu trigo. O servo fez conforme o que José havia ordenado. E ao amanhecer foram dispensados os homens para partir junto com seus jumentos. Eles saíram da cidade, e não tendo eles se afastado, José disse ao seu mordomo: Levanta-te, persegue a esses homens, e quando os alcançar dirás a eles: Por que recompensastes o mal pelo bem? Este é o cálice no qual bebe meu senhor, e com o qual costuma adivinhar. O mal procedestes nisto que fizestes. E assim que os alcançou, lhes disse com essas palavras. Mas eles disseram a ele: Não diga o nosso senhor essas palavras, longe de teus servos fazer tal coisa. Eis que o dinheiro que encontramos nas bocas dos vossos sacos fizemos voltar a ti desde a terra de Canaã. Como nós furtaremos da casa de teu amo ouro ou prata? Com quem for achado de teus servos morrerá, e nós seremos servos para o nosso Senhor. Ele disse a eles: Também agora, conforme as vossas palavras, assim será. Com quem se achar será meu servo, e vós sereis inocentes. E eles se apresentaram, e abaixando cada um o seu saco sobre a terra, cada um abriu o seu saco. E começando do maior e terminando com o menor, revistaram e acharam o cálice no saco de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas e voltaram à cidade depois de haver carregado cada um sobre o seu jumento. Quando chegaram Yehudá e os seus irmãos diante de José, ele ainda estava ali, e se prostraram sobre a terra na presença dele. Então disse a eles José: Que é isto que fizestes? Acaso vós ignorastes que um homem como eu, em verdade, é capaz de adivinhar? Então respondeu o rei Yehudá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos ou como nos justificaremos? A teus servos foi encontrado o pecado diante de Allahá. Eis que seremos servos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cujo poder foi encontrado o cálice. Respondendo ele, lhes disse: Longe de mim fazer tal coisa. O homem com quem foi achado o cálice, esse será meu servo. Mas vós subi em paz do vosso pai. Subi em paz ao vosso pai. Ou seja, ele fez ali uma maracutaia para incriminar o Benjamim, né? E ficar com o Benjamim lá com ele, né? No final das contas era isso que ele queria, que o irmão ficasse, né? E Yehudá intercede por Benjamim. Então Yehudá se chegou a ele e disse: Eu te suplico, meu senhor, que permitas ao teu servo falar uma palavra diante de ti, meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Vós tendes pai ou algum outro irmão? Então nós respondemos a meu senhor: Temos um pai já idoso e um irmão pequeno, filho da sua velhice. Seu irmão está morto, e só ele restou de sua mãe, e seu pai o ama. Depois tu disseste a teus servos: Fazei descê-lo a mim, para que eu o veja. Então nós respondemos a meu senhor: O menino não poderá deixar seu pai, pois se deixar seu pai, este morrerá. Contudo, tu dissestes a teus servos: Se não descer o vosso irmão menor convosco, não mais vereis a minha face. Quando subimos a teu servo, nosso pai, fizemos saber a ele as palavras de meu senhor. E teu servo, nosso pai, disse a nós: Retornai e comprai para nós um pouco de alimento. Mas nós respondemos a nosso pai: Não poderemos descer. Se descer nosso irmão menor conosco, nós desceremos, porque não poderemos ver a face do homem enquanto nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse a nós teu servo, nosso pai:
Vós sabeis que a minha mulher deu à luz para mim 2 filhos. Um saiu do meu lado e disse: com certeza está morto, e não o vi até agora. E vós carregareis também a este de meu lado. Se eu encontrar alguma adversidade, vós fareis descer a minha velhice com dor ao Sheol. Agora, pois, quando voltarmos a teu servo, nosso pai, e o jovem não estando conosco, pois ele o ama como a sua própria vida, ao ver que não está o jovem conosco, morrerá. E teus servos farão descer a velhice de teu servo, nosso pai, de forma miserável ao Sheol. Porquanto o teu servo se fez responsável pelo jovem diante de nosso pai ao dizer: se eu o não trouxer para ti, pecarei contra meu pai todos os dias. Rogo-te, o jovem subirá com seus irmãos e ficará teu servo, em troca do jovem como servo para meu senhor. Porque como eu subirei a meu pai e o jovem não estiver comigo, para que eu não veja que suceda a meu pai uma desgraça. Então, Yehudá se predispôs a ficar no lugar do Benjamim, né? Porque ele contou toda a história para que o pai, Jacó, não sofresse, né? Não tivesse ali uma tristeza profunda. Esse é o capítulo 44. Vamos ao 45. Capítulo 45. José se revela a seus irmãos. E José, não podendo mais se conter diante de todos os que estavam diante dele, exclamou: fazei sair a todos os que estão diante de mim. E não ficou homem algum com José quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. Depois levantou a sua voz em pranto no palácio de Faraó, e ouvindo os egípcios souberam. Então declarou José a seus irmãos: eu sou José, vosso irmão. Ainda vive meu pai? Mas não puderam seus irmãos lhe responder, pois tinham medo diante dele. Então José falou a seus irmãos: chegai-vos a mim. E chegaram-se, e disse a eles: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes aos egípcios. Agora, pois, não vos entristeçais, e não vos sentireis mal que me vendestes para cá, porque Allahá me enviou adiante de vós para suprir o vosso alimento. Porque houve fome na terra durante esses 2 anos, e ainda há 5 anos sem sementeira nem colheita. Mas Allahá me enviou adiante de vós para construir um remanescente na terra para vós, e vos salvar a vida por meio de um grande resgate. Assim que não fostes vós que me enviastes para cá, mas Allahá, e me fez como patriarca para o faraó, o Senhor sobre todo o seu palácio e o governante em toda a terra do Egito. Subi depressa a meu pai e dizei a ele: Subi depressa a meu pai e dizei a ele: assim diz o teu filho José: Allahá me fez o Senhor sobre toda a terra do Egito. Não te deterás em descer a mim. Mora na região de Guixã, de modo que estarás perto de mim. Tu e os teus filhos, tua família, tuas ovelhas, teus touros e tudo o que tens. Posto que ainda haverá 5 anos de fome, proverei ali para vós, para que não pereças tu, tua família e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos, os olhos de meu irmão Benjamim, contemplam que é minha boca que fala convosco. Notificai a meu pai toda a honra que tenho no Egito e tudo o que vedes, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Então, caindo sobre o pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e Benjamim também chorou sobre o pescoço de José. Em seguida, beijando a todos os seus irmãos, chorou sobre eles. Depois seus irmãos conversaram com ele. Bacana, né? Bonito esse trecho. Você não guardou rancor ali com os irmãos, né? Entendeu que tinha um propósito, aquele afastamento. Quando souberam da notícia no palácio de Faraó, de que vieram os irmãos de José, foi agradável à vista de Faraó e à vista de seus servos.
Então disse Faraó a José: diga a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais de grão e de levai em direção da terra de Canaã. E conduze o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. E eu darei a vós o melhor da terra do Egito e comei do melhor da terra. Portanto, tu possuis autoridade e dirás a teus irmãos: fazei isto, carregai para vós da terra do Egito carros para as vossas mulheres e para os vossos meninos, e trazei o vosso pai e voltai. E não vos preocupais com vossas posses, já que vos dei do melhor de toda a terra do Egito. Aí, versículo 21 do capítulo 45. Né? A família de Jacó regressa a Canaã. E fizeram assim os filhos de Israel. José deu a eles carros, conforme o mandato de Faraó, e também deu a todos eles alimentos para comerem pelo caminho. E para cada um deu um par de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 pares de roupas. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor da terra do Egito, 10 jumentas carregadas de grão, vinho e suprimentos para seu pai durante o caminho. Depois os enviou, e quando partiram, disse a eles: não discutireis pelo caminho. E saindo do Egito, vieram a Jacó, pai deles, à terra de Canaã. Então lhe informaram, dizendo a ele: ainda vive José, e se tornou o governante sobre toda a terra do Egito. Mas ele não acreditou neles e os tratou com indiferença. Mas ao comunicá-lo todas as palavras de José, disse a eles: e vendo Jacó os carros que enviou José para levá-lo, o espírito de Jacó, pai deles, agradou-se, e exclamou: é demais para mim, que ainda viva meu filho José. Antes que eu morra, eu irei e o verei. José ali e o faraó, né? Se ofereceram ali para ajudar a família. Interessante. Capítulo 46. A vinda de Jacó e sua família ao Egito. Então partiu Israel com tudo que tinha, e veio a Beersheba, e ofereceu sacrifícios ao Alahá de seu pai Isaque. E em visões da noite falou Alahá a Israel, dizendo: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: eu sou o Alahá de seu pai. Do Egito eu te farei um povo grande, não tenhas medo de descer ali. Eu descerei contigo e eu te farei subir. A Yosef, a José, né, porá suas mãos sobre os teus olhos. E José porá suas mãos sobre os teus olhos. Então partiu Jacó de Beersheba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e suas crianças e suas mulheres nos carros que o faraó enviara para levá-lo. Além disso, carregaram seus animais e as suas posses que tinham adquirido na terra de Canaã, e foram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Seus filhos e seus netos com ele, e suas filhas e suas netas, e entrou com ele toda a sua descendência no Egito. E os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito são estes: Jacó e seus filhos, Robil, primogênito de Jacó, os filhos de Robil, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, e os filhos de Shemor, Yamoil, Yamin, Ahar, Yaquim, Zar, Shaul, o filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gershom, Ahat, Mesai, e os filhos de Reierudá, Ir, Onã, Shilá, Parats e Zaré. Ir e Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Parats foram Etzron e Ramur. E os filhos de Isacar, Tola, Uva, Oiabe e Shemron. E os filhos de Zebulon, Shadar, Alon e Nachalael. Estes são os filhos de Laia, que ele deu à luz para que Jacó em Padã. Estes são os filhos de Laia, que ela deu à luz para Jacó em Padã de Aram, além de Diná, sua filha. Seus filhos e suas filhas eram 33 pessoas no total. E os filhos de Gade,
Zefoim, Hagishonitz, Beon, Adai, Arod e Adri. E os filhos de Ashir, Yamna, Yashvá, Yashui, Beria, Sarek. A irmã deles, os filhos de Beria, Shavar e Malquir. Estes são os filhos de Zalpa, a qual Lavã deu a sua filha Laia, a que deu à luz para Jacó 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nossa, era uma bagunça, né? A José nasceram Menash e Afrim, na terra do Egito, a qual deu à luz a Sit, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Alá, Akbar, Asbel, Gará, Namã, Ashi, Rosh, Mafim, Rabim e Adar. Estes foram os filhos de Raquel, que deu à luz para Jacó 14 pessoas no total. E os filhos de Dan, Orish, os filhos de Naphtali, Nashzail, Gonim, Yatzar, Salim. Os filhos de Balal, a qual Lavã deu a sua filha Raquel, os quais ele deu à luz para Jacó, foram estes 7 pessoas no total. Todas as pessoas, descendentes diretas de Jacó e que entraram com ele no Egito, à exceção das mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 pessoas no total. Os filhos que nasceram para José no Egito foram 2. As pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70 no total. Interessante. Os nomes que eu vou tirar para comparativo. 46. Tradução difícil. Tradução. Eu não vou ler todos, tá? Só vou bater o olho aqui. Tem bem parecidos aqui na escrita, né? Então, são bem parecidos. Vamos lá, vamos continuar. Estamos no versículo 28. Jacó diante de seu filho José. E Jacó enviou Ehudá diante dele até José para mostrar com ele em Guixã, assim vieram à terra de Guixã. Então José preparou as suas carruagens e subiu a Guixã ao encontro de Israel, seu pai, e se jogou ao seu pescoço quando o viu. Chorou sobre o seu pescoço. Depois disse Israel a José: depois que vi tua face e que tu ainda vives, meu filho, já poderei morrer. Então disse José a seus irmãos e à família de seu pai: eu subirei Então José preparou as suas carruagens e subiu a Guixã ao encontro de Israel, seu pai, e se jogou ao seu pescoço. Quando o viu, chorou sobre o seu pescoço. Depois disse Israel a José: depois que vi tua face e que tu ainda vives, meu filho, já poderei morrer. Então disse José a seus irmãos e à família de seu pai: eu subirei e eu anunciarei a Faraó e direi a ele: meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores de ovelhas, porque são homens proprietários de gado, e trouxeram suas ovelhas com seus touros, e tudo o que possuem. Quando vos chamar Faraó e vos perguntar acerca de vossa ocupação, vós respondereis a ele: teus servos são proprietários de gado, desde nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, porque habitareis na região de Guixã, porque pelos egípcios todos os pastores de ovelhas são rejeitados. Vamos até o capítulo 46. A gente saiu hoje.
Saiu 42, 46. Vou deixar para ler os 47 até os 50 na quarta-feira. E aí ele vai falar sobre... O Jacó vai ser apresentado, né, pelo faraó, etc. Então hoje a gente encerra por aqui. Vamos até o capítulo 42 ao 46. E na quarta-feira a gente vai do 47 ao 50. Ok? Então é isso. Estamos quase chegando no finalzinho do Gênesis. E, de novo, né? Seguindo aí. Não esqueçam, não deixem lá de... ou sigam o nosso canal. Sigam o nosso canal no YouTube. Sigam o nosso canal no Instagram. Marquem lá o sininho. Deem um joinha no vídeo. Divulguem, compartilhem. E é bastante importante para nós, para o engajamento do canal. E, obviamente, para que vocês também, se estiverem achando interessante, gostando, passem para as pessoas que vocês gostam, que acreditam que vão se interessar pelo conteúdo. E assim a gente vai aumentando essa comunidade e fazendo cada vez mais essa busca aí pelo autoconhecimento. Tá bom? Agradeço a presença de todos aí. Não deixem de seguir, ou sigam também. Tem alguns vícios de linguagem aqui que eu preciso acertar. Sigam também lá Clima Digital no Instagram, né? E na quarta-feira, às 9 da manhã, estamos de volta, estamos junto aqui para finalizar a Gênesis da Biblioteca. Uma ótima segunda-feira a todos, uma boa semana e um grande abraço. Valeu!